este é o Poder Entrevista. Eu sou Mariana Halbert, editora sênior no Poder 360 e entrevisto agora Pablo Cesário, presidente executivo da Abrasca, a Associação Brasileira das Companhias Abertas. Pablo Cesário tem 43 anos e nasceu em Cataguases, Minas Gerais. É formado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e é pós-doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Começou sua carreira no governo do Distrito Federal em 2004. Foi analista e gerente executivo na Confederação Nacional da Indústria de 2007 a 2022. É presidente executivo da Abrasca desde novembro de 2022. Pablo, seja muito bem-vindo a esta entrevista e muito obrigada. Eu que agradeço, Mariana. É um prazer estar aqui. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 16 de junho de 2025. Pablo, eu vou começar essa entrevista com um assunto que está mais quente, nas últimas semanas, que é esse debate público em torno das propostas do governo para aumentar impostos. É dado como certo que a Câmara vai aprovar a urgência de um projeto de decreto legislativo editado para derrubar o decreto do governo que elevou as alíquotas de IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. E há quase um consenso de que o mérito desse PDL também deve ser aprovado pelos deputados nesta semana ou nos próximos dias. Mas há uma resistência por parte do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de colocá-lo em votação. Se o Senado não aprovar, o decreto do governo continua valendo. O senhor acredita que é possível reverter esse cenário no Senado e derrubar essa medida do governo por lá também? Acho que, Mariana, tem duas questões aí importantes. A primeira delas é como a gente faz os nossos sonhos caberem dentro do orçamento público. Eu acho que essa é a primeira discussão. E é claro, nós somos um país extremamente desigual, que tem muitas demandas sociais. E isso gera uma pressão por aumento de receita. Mas a verdade é que a sociedade não aguenta mais, né? E não é só os empresários. Na verdade, isso é que eu posso dizer, é a sociedade mesmo. Então, a grande questão que a gente tem aqui é como a gente faz um ajuste fiscal que, ao invés de olhar para a receita ou para a despesa, passe a olhar como cada real que o governo arrecada é melhor utilizado. Então, isso, claro, tem relacionado a gastos públicos, isso tem, claro, a gastos tributários, mas principalmente não dá para fazer isso pelo lado da receita mais. Eu acho que essa é a questão central. O decreto tem algumas ilegalidades. A discussão está no legislativo, mas também irá no judiciário. Então, por exemplo, o decreto criou e depois o outro aumentou ainda mais novos casos de incidência de tributo. Isso não existe, não pode ser assim. Isso tem que ser por uma lei, tem que ser aprovada pelo Congresso. Então, assim, acho que existe uma discussão na Câmara muito intensa pela derrubada do decreto. Hoje, quando a gente grava aqui, essa discussão vai acontecer daqui a pouquinho. A expectativa é que seja uma votação muito forte contra o decreto. E acho que o decreto de fato vai cair, tanto quanto a MP que veio depois também deve ser revista ou profundamente alterada. Porque a questão não dá para... Ajuste fiscal é necessário. Quem se perde com ajuste fiscal são as pessoas mais pobres, são os empreendedores. E o Estado precisa saber gastar melhor os seus recursos. Resolve apenas derrubar isso? Não resolve. Acho que a sociedade colocou uma linha dizendo não dá para arrecadar mais. O governo precisa fazer melhor com cada real que arrecada e não pode pedir para a sociedade nenhum real adicional enquanto não fizer melhor. Então, acho que a discussão é menos o decreto, menos a PDL, e a pergunta é como é que a gente faz para mudar o processo para que a gente realmente consiga equilíbrio fiscal. E a Abrasca assinou, em conjunto com outras entidades, uma carta aberta em que pedia firmeza do Congresso para reagir a esse aumento do IOF e os outros tributos, A derrubada do decreto vai no caminho dessa reação esperada? E o que mais que o Congresso deveria fazer sobre esse assunto, considerando exatamente essa discussão de como que o governo tem que fazer esse ajuste fiscal, não ir mais pelo caminho da receita e sim do corte de gasto? Não acho que é corte de gasto a questão. A questão é garantir que os reais que se gastam sejam bem gastos. Só para ter uma ideia, do Congresso, tá? O Tribunal de Contas da União faz todos os anos perto de 10 avaliações de políticas públicas. Ele chama de PEP, Programa de Avaliação Especial de Políticas Públicas. O que se diz ali?
tem muito dinheiro sendo gasto onde não devia ser gasto. Desde o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que deveria, por exemplo, só um dado do TCU. O BPC é um dos melhores programas que a gente tem, né, tanto quanto o Bolsa Família. E aí o Bolsa Família é o melhor exemplo. É um dos melhores programas sociais que nós temos. Há vários estudos que demonstram que de fato ele funciona e de fato tira a pressão da pobreza. Mas segundo o estudo do TCU, pelo menos 4 milhões de famílias não estão enquadradas nos critérios regras, né? do Bolsa Família. Então a questão não é tirar o Bolsa Família de quem precisa ou até de levar a quem precisa e ainda não recebe. É que tem quase 5 milhões de famílias que não deveriam receber. Veja o que saiu, inclusive, veja o auxílio defesa, olha que coisa extraordinária. É um auxílio que foi feito para pescadores artesanais, que só trabalham com pescadores artesanais, que não podem pescar durante a piracema, então tem um defeso. É razoável? São pessoas de baixa renda que não podem trabalhar durante boa parte do ano. É razoável? É razoável. O problema é que um dos maiores lugares que recebem o seguro-defesa é Brasília. Sabe quantos pescadores artesanais tem em Brasília? Quase nenhum. Que poucos, exato. Quase nenhum. E veja, os que têm precisam realmente receber. Mas tem um monte de gente que está recebendo isso e não deveria receber. Então isso eu costumo usar a metáfora que é o seguinte: não adianta encher a caixa d'água enquanto as torneiras estiverem abertas. Isso se aplica não apenas aos gastos com os mais pobres, também se aplica a vários benefícios que são dados às empresas. A pergunta fundamental, para cada real que uma empresa deixa de pagar por um tributo, porque fez um incentivo, a pergunta, esse real não é de graça, não é um dinheiro que se dá para uma empresa. Aquele real tem que ter uma função pública. A pergunta é, ele está cumprindo aquela função? Ele está chegando, dando o resultado que se espera? Existe alguma maneira melhor de alcançar aquele mesmo resultado? Então, eu acho que o Congresso, o governo tem isso, o governo tem uma secretaria especializada nisso, que a gente não vê essas avaliações chegando em política pública, mas acho que o Congresso precisa assumir um papel de mais protagonismo. Já existem esses estudos no TCU, o Congresso precisa assumir este papel e dizer o seguinte: olha, esta política está bem gasta, esta não, e vamos fazer com que seja melhor. Só de fechar essas torneiras que são desperdícios, vai cair água no copo de todo mundo que precisa estar. Então, honestamente, eu acho que a questão central é o Congresso, se está o Congresso recebendo mais responsabilidades sobre o orçamento, também ele deve ter mais poder para decidir sobre o orçamento. Também ele deveria assumir a responsabilidade de dizer: este gasto está mal ou bem feito, e ter a capacidade de escolher, para os que estão sendo mal feitos, os cortes que precisam. Portanto, não é uma questão de diminuir gastos. A gente tem um problema mais simples do que diminuição de gastos. A gente precisa dizer: os gastos estão indo para as pessoas que realmente precisam, chegando no objetivo que eles precisam? Essa que é a pergunta. Então, não é nem diminuir o orçamento, o que é um bom problema, né? Entendi. Então, seria ajustar a forma como o gasto público é feito hoje. Agora, como que o Congresso poderia fazer essa avaliação de política pública? Existem vários estudos que já são feitos no TCU. Eu acho que o Congresso deveria criar, tal como existe o centro no Senado para gastos, né, para orçamento, acho que a Câmara deveria criar um também, e deveria dizer assim: olha, quais políticas que funcionam ou que não funcionam. O PERSE, qualquer política, tem criado atendido os benefícios, os resultados que se espera. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Nós estamos num momento de pleno emprego, ou seja, é difícil contratar gente, porque falta gente para trabalhar. Sim. No entanto, o benefício desemprego está batendo recordes. Isso não faz nenhum sentido. É mesmo. Claramente, essa política está mal direcionada. Há um incentivo equivocado, que as pessoas, todo mundo conhece isso, a pessoa trabalha, pede demissão, aí começa a receber auxílio-desemprego e pega um trabalho informal. Eu entendo que cada uma das pessoas individualmente, no fundo, cada uma individualmente está aumentando a renda, mas do ponto de vista de país não dá para ser assim. Se você tem um emprego, fique com ele. Então, vamos, por exemplo, o Congresso poderia mudar a regra. Você pode ter um exemplo aqui. Você pode usar o benefício de desemprego a cada 2 anos, uma vez a cada 2 anos. Ou quando tiver uma taxa de desemprego tal como nós temos hoje, ele vai ficar um pouco mais restrito. Né? Então, essas são as medidas que o Congresso, já que tem aumentado sua responsabilidade em dizer para onde vão os dinheiros, ele precisa também dizer: olha, então a gente precisa garantir que esse dinheiro está chegando para as pessoas que realmente precisam. Mas uma das discussões que sempre é feita é que o Congresso trabalha muito de olho nas emendas.
Então, por exemplo, agora que está esse debate da MP e do decreto, se fala que há um mal-estar ou um mau humor no Congresso justamente porque o pagamento das emendas está travado, não está saindo no volume e na velocidade que os congressistas gostariam. Diante de um Congresso que, grosso modo, né, discute baseado em emendas, no pagamento de emendas, há maturidade hoje para fazer um debate mais amplo de controle de política pública e de ajuste? Eu acho que sem dúvida há, mas há uma outra questão que essa está mal parada, vamos dizer assim, que no mundo existem vários modelos sobre quem é o responsável por alocar os recursos públicos. Às vezes é mais o executivo, às vezes mais o legislativo. Existem vários modelos. O que nós temos hoje é um período de transição, mas principalmente que tem que ser, seja para um lado ou para o outro, os dois são possíveis, tá? Tanto o Congresso alocando, seja o Executivo, nós temos uma lei de orçamento que é absolutamente anacrônica. A maior parte das leis que nós temos que regem o nosso orçamento é da década de 60 do século passado. Elas são completamente fora do mundo que existe hoje em dia. Uhum. E não é uma coisa que a gente vai discutir este ano, não é uma coisa que nós vamos discutir em 26, mas em 27 a gente precisa fazer uma discussão muito séria, que é como a gente faz para os nossos sonhos caberem dentro do nosso orçamento. Quem vai decidir para onde o dinheiro vai? Honestamente, qualquer um dos dois pode ser. O que importa é que todos os agentes políticos sejam responsáveis por tomar decisões reais sobre quem perde, quem ganha, o que é mais ou menos justo. Então, acho que no curto prazo há uma disputa para quem aloca, não tenho dúvidas sobre isso. Mas isso é apenas uma fotografia de um filme maior, que nós temos um sistema de orçamento ruim, que vive de fantasias e que precisa ser profundamente... Porque é aí que está a política de verdade. A política está em decidir o que é prioridade e as pessoas têm que fazer escolhas do que é mais importante o que é mais importante. Exato, mas o governo perdeu parte desse poder que ele tinha, né, de definir essas prioridades, e o Congresso abocanhou isso, abarcou essa parte. Então, por isso a minha dúvida de, será que a gente tem um Congresso? Isso é um falso dilema. Veja, o Congresso, e eu vejo vários parlamentares dizendo, olha, quem conhece da minha região, quem sabe onde melhor alocar o recurso, sou eu. Exato. E ele tem razão. Sim. Então, portanto, não é nem se o governo está certo ou se o Congresso está certo, os dois estão errados e certos ao mesmo tempo. A questão é, o que não pode acontecer é não tomar decisões do que é o mais importante. Esse é o papel do político, é por isso que ele é eleito. E o ministro Fernando Haddad tem dito que as medidas do governo são para tributar o andar de cima, mas algumas das propostas impactam a classe média, por exemplo. Como é que o senhor avalia esse tipo de declaração do ministro? Eu acho que o ministro tem uma parte das medidas, de fato, busca equalizar algumas assimetrias que existem no sistema, uma parte delas, mas não são todas. Por exemplo, as medidas que falam sobre compensação de créditos tributários afetam todo mundo. E é uma discussão que o Congresso rejeitou no final do ano passado com a MP 1227. Sim. Então, assim, acho que o ministro tem razão ao dizer que existem muitos erros no nosso sistema tributário, é verdade. Tanto quanto a gente precisar de uma reforma tributária do consumo, a gente vai precisar de uma reforma tributária da renda também. A gente tem um monte dessas coisas que estão erradas, que dão incentivo errado. O subdesenvolvimento não é realmente não é improvisação. A gente se esforçou muito para estar subdesenvolvido. Tem um monte de coisa para a gente resolver, mas sim tem aumento de tributação. E aí é neste ponto que a gente vai passar a discordar, que não dá para aumentar. De novo, essa é a mesma. Não dá para dar R$1 a mais, enquanto todos os reais que já estão na mão do Estado não estiverem sendo bem utilizados. Acho que essa é a questão central. Porque senão não adianta, a gente não vai dar o dinheiro para quem realmente precisa. Entendi. É como você está falando, não adianta remanejar sem olhar garantir o todo. Que está certo, que está indo do jeito certo. Não do jeito certo, é da melhor maneira possível, inclusive com concorrência. Esse é o melhor subsídio? Se não for, qual é o outro mecanismo? Como é que a gente faz para garantir que haja, por exemplo, emprego em todo lugar do país? Essa é uma mudança fundamental. O Brasil é um país desigual, mas hoje ele é menos desigual. Talvez a única coisa que a gente pode reclamar é que não foi tão rápido quanto a gente gostaria, que é a redução da desigualdade regional. Dá para abandonar essa medida? Não dá, a gente tem uma enorme. Mas dá para fazer melhor? Provavelmente sim. Sim. E o governo propôs, e parte do empresariado tem apoiado, a proposta de se fazer um corte linear nos benefícios tributários.
Por enquanto, o que está proposto é um corte de 10%. Esse montante é suficiente para ajudar no controle das contas? Um corte linear vai receber muitos questionamentos judiciais. E ele comete o mesmo erro de cortar coisas boas e ruins indiscriminadamente. Um corte linear, ainda que possa resolver um problema de curto prazo, não resolve o problema estrutural, que é como a gente garante que os bons benefícios continuem e os maus deixem de existir. Então, acho que é um risco muito elevado de judicialização, elevadíssima. É necessário, nós temos um nível de gasto tributário muito acima de qualquer outra parte do mundo, mas o que a gente precisa discutir quais são os piores e deixar isso claro, como uma discussão pública, né? Por que qualquer um deles, o Simples, a Zona Franca de Manaus, o lucro presumido, todos eles, a gente vai ter que dizer, isso aqui entrega os resultados que nós como sociedade esperamos. Portanto, não acho que um corte linear de 10% seja uma boa solução. Ela é uma solução, entre aspas, aqui preguiçosa, porque ela para de se perguntar qual é o incentivo certo e qual é o incentivo errado. Exato, né? Não entra exatamente no que você está colocando de fazer essa análise mais profunda de para onde o dinheiro vai. Agora, partindo dessa proposta, o senhor acha que a discussão no Congresso pode avançar para uma discussão mais qualitativa? Eu acho que deve. Eu acho que deveria. O Congresso, na verdade, me parece estar disposto, inclusive, a essa discussão sobre o que é a melhor. Posso dar um outro exemplo? Tem um estudo muito interessante que saiu este ano do governo, de uma política sobre na verdade, os caminhões-pipas, né? A operação de combate à seca no Nordeste. Sim. E as cisternas. E olha que coisa curiosa, um estudo do governo vai dizer é melhor e mais barato fazer as cisternas do que fazer as operações emergenciais. Então por que a gente não diminuiu as operações emergenciais e construiu cisternas? Que funciona, tá? Funciona mesmo. Todos os estudos mostram que aquele negócio é barato e realmente garante segurança hídrica para aquelas pessoas, para aqueles animais que eles criam ali. Então, veja, a resposta já está dada. É diminuir a operação do caminhão-pipa e aumentar as cisternas e manter apenas nos lugares onde é mais difícil chegar com as cisternas. Essa discussão não sou eu que estou dizendo aqui. Tem gente que estudou e disse dá para fazer, dá para economizar e atender melhor aquelas pessoas. E acho que o Congresso está super disposto a essa discussão. Deveria mesmo. Mas tem essa disposição de fato? Eu acho que o Congresso precisa se organizar institucionalmente para isso. Uma das propostas que a gente gostaria de fazer, inclusive, é a criação desse instituto, igual do IFI que existe no Senado, fazer um instituto de avaliação de políticas públicas para garantir que esses estudos técnicos que já existem dezenas deles, se transformem em políticas públicas. Então, eu acho que essa é uma medida que o presidente Mota e os líderes deveriam assumir como uma alternativa para transformar técnica em política. E já existe esse conhecimento. Há 10 anos atrás não existia, mas hoje existe. Mas agora sim. E qual que é o impacto do aumento da tributação da CSLL para as fintechs? Esse setor terá diminuição na participação do mercado de companhias abertas? Veja só, aqui é uma das questões que a gente precisa entender sobre isonomia competitiva. Produtos, é razoável imaginar que haja tratamentos especiais para o argumento de indústria nascente. Mas há que se considerar que ele também cria um diferencial concorrencial muito relevante. Então, de novo, mais uma vez, a pergunta esse diferencial, que na verdade é menos impostos, quais são os efeitos dele? Ele gera a tecnologia? Qual é o efeito sobre a concorrência, que é muito relevante? Então, essa é uma pauta setorial que eu não saberia dizer, honestamente. Eu não saberia dizer. Entendi. Mesmo porque hoje as fintechs cresceram a ponto de competir diretamente com os bancos, né? Vários diretamente. Inclusive com abertura em bolsa de valores, em mercados. Então, equalizar esse montante dessa tributação, não dá ainda para saber qual que seria o efeito direto. Não dá para saber. Nesse momento, veja, o fato é que elas foram incentivadas durante muito tempo e cresceram o suficiente para incomodar de verdade a concorrência. Quanto tempo isso faz sentido? E como é que você diz para alguém que está... Veja, o mesmo argumento que eu vou dizer assim, olha, as multinacionais brasileiras concorrem no exterior em situação de desvantagem. É verdadeiro. E quem concorre em situação de desvantagem pode achar, poxa, você está pedindo que eu corra mais, mas tem que carregar mais peso comigo? Essa é uma decisão que não é nada trivial. E
na carta que a Brasca assinou junto com outras empresas, né, que eu até mencionei anteriormente, há um trecho em que as entidades dizem que o governo erra ao não enfrentar o controle dos gastos públicos. A gente já abordou isso aqui um pouquinho, mas queria que o senhor me explicasse um pouco melhor, na sua avaliação, por que o governo comete esse erro e onde está o gargalo? Eu acho que o governo conseguiu perceber que o equilíbrio fiscal é necessário. Uhum. Mas dizer que o equilíbrio fiscal é um trabalho apenas do Ministério da Fazenda significa também dizer que a única ferramenta que está disponível é o aumento de receitas. Porque essas são as ferramentas do Ministério da Fazenda. Acho que é absolutamente necessário que o governo reconheça que equilíbrio fiscal é o desafio do governo. O que inclui que os ministérios setoriais também devem ter a preocupação de a gente está fazendo o melhor que pode com os recursos que nós temos. Vou dar um exemplo para você. Não existe nenhuma, o último que tinha do Ministério de Combate à Fome, não existe nenhuma unidade em nenhum ministério fazendo avaliação de políticas públicas internas. Nenhum ministério avalia. Aliás, a maior parte dos estudos de qualidade do gasto público do próprio governo dizem nenhum ministério sequer sabe os objetivos que estão de cada uma das políticas. Veja, isso é muito grave. Não é que a gente não está avaliando, é que a gente não sabe nem o que a gente quer. E aí é um problema, né? Então, acho que, em resumo, equilíbrio fiscal não é um desafio só da Fazenda, porque se for, sempre haverá só uma resposta: aumento de receitas e aumento de receitas sobre a sociedade. O governo deveria, na minha opinião, pessoalmente até, reconhecer que equilíbrio fiscal é um desafio de todo o governo e que não é de corte nem de deixar de assistir os mais pobres num país desigual como nós temos. Deveria ser como a gente atende melhor essas pessoas, não apenas os mais pobres, mas aqueles que já estão na condição de competir, de empreender, que a gente dê as melhores condições possíveis para eles. E qual que seria esse caminho mais adequado? O senhor já citou aqui essa questão da avaliação da política pública, de entender melhor onde, né, para onde o dinheiro deve ir e como ele deve ser gasto, inclusive justamente avaliando se faz sentido, né, o empenho ali e a destinação. Mas falta ao governo fazer uma análise mais ampla e mais honesta desses gastos? Se eu estivesse no governo, posso responder assim? Claro. Eu faria a Comissão de Avaliação de Políticas Públicas, estaria ligado diretamente à Presidência da República, com a importância que isso tem. Ela seria apenas um comitê que organizaria o que as unidades em cada um dos ministérios diria de monitoramento. Será que a gente está executando da forma correta? Isso evitaria problemas como, por exemplo, no INSS. Mas isso é apenas da execução. Então eu colocaria, olha, engenheiro político da coisa. Um grupo de avaliação ligado à Presidência da República, cada ministério setorial com um núcleo, garantindo que a execução está bem feita e que a avaliação está bem feita. Ao mesmo tempo, eu criaria isso na Câmara dos Deputados, um debate um lugar que apenas reuniria uma curadoria desses conteúdos, faria novos estudos para fazer um debate aí sim informado. Qual a melhor forma de acabar com a sede no Nordeste? É caminhão-pipa? É cisterna? É açude? É barragem? E aí se fazer uma pergunta real. Quantas pessoas a gente atingiu? Quanto custou atender cada uma daquelas pessoas? E com esses mesmos recursos, ou até mais recursos se forem necessários, como a gente faz para acabar enfrentar aquele desafio público? Estou falando isso um exemplo que eu li esse final de semana, mas eu diria a mesma coisa para empresas. Vamos lá. A gente quer competir globalmente? Nós queremos que as nossas multinacionais compitam em condições de igualdade com os chineses, com os alemães, com os americanos? Ótimo. Como é que eles fazem lá? O que a gente precisa fazer aqui para que a gente possa correr na mesma velocidade sem ter que carregar um saco de cimento nas costas a mais? E no início de 2025, as companhias abertas já estavam atuando com cautela frente a um cenário econômico mais desafiador no Brasil e no exterior. Esse cenário se deteriorou ao longo desse semestre e quando que devem voltar as condições ideais para novos IPOs no Brasil? As empresas abertas hoje passam por um momento muito difícil. Quase todas elas têm um momento que a gente chama de prudência, que significa proteja o caixa. Diante das incertezas aqui no exterior, todo mundo se protege. Mas isso ainda não tem sido suficiente. Veja o número de recuperações judiciais e falências. Eles estão num máximo histórico.
uma boa parte das companhias abertas acham que o melhor investimento é comprar as suas próprias ações, porque de fato elas estão tão baratas que não adianta eu comprar fazer uma fábrica, um novo centro de prestação de serviço. É melhor eu comprar elas de volta. E mais, a gente tem uma situação ainda mais grave, que é uma parte, talvez algumas das melhores empresas brasileiras estão deixando de ser brasileiras, porque ser brasileiro no Brasil é penalizado pelo Estado brasileiro. Então, muitas estão indo embora já. Não é uma, não é duas, várias já estão nesse caminho. Nós teremos esse cenário ruim, desafiador, é um eufemismo que a gente pode usar, enquanto essa taxa de juros permanecer a 14,75%, 15%, com mais de OF. Nós temos uma política econômica monetária contracionista que vai durar enquanto a gente não conseguir resolver o problema fiscal, que é muito sério, de sustentabilidade da nossa dívida. Isso não é deste governo, é de qualquer governo, deste, do próximo e do próximo ainda. Então, janelas para IPO, enquanto a gente não tiver uma política fiscal, uma política monetária normais, não vai acontecer mais. O mercado de dívidas, por exemplo, tem sido muito dinâmico. Sim. Pela primeira vez, a dívida do mercado de capitais superou a dívida bancária. E acho que essa dinâmica vai continuar. É bom? Não. É a solução que nós temos nesse momento. Uhum. Mas esse cenário, então, ele tende a se prolongar. Você não vê uma melhora imediata ou no médio prazo? O senhor acha que... Isso, veja, quanto o Estado tem uma vantagem, um monopólio de emitir moeda, de nunca falir. Enquanto ele não resolver as suas contas, ele irá tomar para si os recursos da sociedade. Isso significa tirar dinheiro da sociedade, das empresas, inclusive das pessoas também. Então a gente precisa resolver o problema fiscal, a gente precisa... a política monetária, então, vai ser mudada. Então, isso só assim que vai acontecer. Neste meio tempo, as empresas sobrevivem, os empreendedores lutam e alguns vão embora. Então, esse cenário assim, de novos IPOs é algo que a gente deve demorar um tempo ainda para Não acho que vai acontecer no curto prazo, eu não vejo, enquanto não tiver o problema fiscal resolvido. Entendi. E o Banco Central tende a manter a taxa de juros, pelo menos na próxima reunião, no patamar que está. Não tem ainda um cenário difícil fazer isso, é uma aposta de difícil. redução. É uma aposta difícil. Não, ele vai manter ou vai aumentar um pouco, é o que o mercado está apostando. Mas veja, o Banco Central tem critérios para tomar decisões. Eles são, por sorte, repetitivos, o que significa que também são previsíveis. Então, independente disso, a questão, de novo, não é deste ou daquela reunião do Copom, como a gente estabiliza a dívida ou garante que ela tenha, mesmo que no longo prazo, estabilidade. Essa é a questão central. Entendi. E a Abrasc e outras entidades dizem que um dos vetos à reforma tributária permitiu que se cobrasse o imposto seletivo de produtos destinados à exportação. Do que os senhores têm acompanhado? O Congresso tende a derrubar esse veto? Olha, a reforma tributária do consumo será um marco muito relevante no país. Tá? Sim. Esse é um efeito que vai, para a gente ver inteiro, vai levar uns 10 a 15 anos, mas ele será muito relevante. E a gente conseguiu atingir de um padrão global de tributação. Tem um monte de trabalho para a gente botar isso para fazer realidade. Teremos muito trabalho até 32, mas tem um erro que ficou ali. Não existe nenhuma economia do mundo, não tem perigo de dar certo o imposto de exportação. Já existem dezenas de casos, toda a literatura demonstra que impostos de importação não tem nenhum efeito em diminuir preços aqui, e mais, eles desincentivam o investimento ao longo do prazo. Um dos melhores exemplos disso talvez seja nossos amigos argentinos. Eles usaram um imposto de exportação sobre a carne. O objetivo, então, era vamos diminuir o preço interno. E com isso, em 3 décadas, eles conseguiram destruir a melhor pecuária do mundo. E a gente cometeu este erro aqui ao tributar a exportação de minérios e petróleo. Não existe perigo disso dar certo. O resultado disso, no fundo, será que haverá menos investimento e, no longo prazo, deixaremos de ser competitivos em 2 setores que são centrais e que determinam a competitividade de vários outros elos da cadeia que vem logo depois dele. Eu realmente acredito que o Congresso vai derrubar este veto. Ele é um erro claro, não tem risco de dar certo, não tem nenhuma evidência
nenhuma evidência de que possa dar certo isso no mundo. Ninguém exporta impostos. Seria um erro fazer. Eu acho que o Congresso vai perceber isso e amanhã ou nessa semana ainda deve tomar essa decisão de derrubar esse veto. E o conflito, né, que agora aumentou entre Israel e Irã, torna os investimentos da Bolsa, no geral, menos atrativos. E esse cenário também ocorre no Brasil nesse momento? Sem dúvida. Ele é um choque externo relevante que pode ter um impacto ainda imprevisível. Já, nesse momento, os preços de petróleo já subiram, especialmente no Estreito de Hormuz. É uma situação muito grave. Isso pode ser um choque de preços, de aumento de energia, e isso pode ter um efeito ainda maior na atividade econômica, porque aumenta de novo os custos para todo mundo. Não só este, mas as políticas norte-americanas de restrição ao livre comércio. A realidade é que a gente vive um ambiente muito complexo nesse momento, de dificílima previsibilidade. As empresas têm muita dificuldade de fazer os seus planos para o próximo trimestre, de explicar isso. Eu presenciei algumas dessas entrevistas, algumas, quando a empresa vai dar os resultados, eu falo assim, olha, e os analistas perguntam, e aí, o que vai acontecer no próximo trimestre? E um CEO que é pago para ter visão dizer, não sei. Isso é um problema. Então, se nós tínhamos uma atividade, nós temos desafios aqui internos, o cenário internacional está mais difícil para todas as companhias, para toda a atividade econômica. Isso coloca todo mundo em momento de grande expectativa. Tanto no Brasil quanto no exterior, né? Tanto, eu digo assim, pelo cenário interno quanto no cenário externo também, né? O mundo inteiro. O mundo inteiro. E recentemente, alguns dias, algumas semanas, começou a circular aqui em Brasília a possibilidade do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixar o cargo em abril de 2026 para concorrer nas eleições. Ainda são especulações, né? Mas, enfim, está na rua. Esse tipo de especulação, nesse momento, fragiliza o ministro? E se ele realmente decidir se candidatar, qual que seria o perfil ideal de um eventual novo ministro? Há alguém na atual equipe econômica que possa suceder Haddad ou o mercado espera um nome de fora? Eu acho que, primeira coisa, vale a pena uma nota ao ministro Haddad. Nós concordamos e discordamos em muitas coisas, mas é uma pessoa republicana, que tem uma visão de país, que você pode concordar ou discordar dela, mas é uma pessoa valorosa, e eu tenho certeza que terá, em qualquer situação, uma longa carreira pela frente. Mas trata-se menos de pessoas e mais de política. A pergunta sempre será, ele é um implementador da política, talvez até certamente um idealizador, um construtor da política econômica, mas a pergunta sempre será sobre qual é a política econômica que é certo. Então, ele tem uma equipe, tenho certeza que o partido e o PT e todos têm uma coalizão, tem outras pessoas, mas a pergunta é menos sobre pessoas e mais sobre a política. E quem estiver lá, o ministro Haddad ou outro ministro, quem quer que seja, a pergunta é a política pública. Mas tem um perfil? Vocês conseguem chegar a um nome ali dentro da equipe econômica? Tem muitas pessoas competentes ali e outras do partido e da coalizão governista. Tem muita gente boa. Na verdade, essa é uma das sortes que a gente tem muita gente boa nesse país e muita gente séria querendo encontrar soluções. Muitas discordâncias, concordâncias, mas tem muita gente séria querendo construir um país de verdade. E aí eu fiz todas as perguntas que a gente tinha preparado e nesse ponto eu sempre pergunto se tem algum outro assunto, alguma outra pauta que vocês gostariam de colocar que a gente não incluiu nas perguntas. Eu acho que tem algumas pautas importantes no Congresso que precisam ter atenção nesse momento. O projeto de licenciamento ambiental é um projeto de reforma muito importante. Ele pode melhorar, mas ele é um resultado de décadas de discussão. É certamente um projeto de lei que a gente vai ver ainda este semestre e no próximo sendo debatidos, muito importante. Há uma discussão importantíssima sobre o que o orçamento do ano que vem. Talvez em toda a democracia a discussão sobre orçamento é uma das mais importantes e deve ser assim mesmo. Exatamente. Porque quer dizer o que é prioridade e o que não é. Sim. E claro, então a gente tem que acompanhar isso. E existem outras discussões de reforma do mercado de capitais sobre... tem um particularmente que é sobre o que a gente chama de class action, é um tema que vai ser debatido esta semana, inclusive, que é o PL 2925. Ele é uma discussão sobre como você respeita minoritários e garante uma regra entre companhias e investidores. Então esse é um tema muito importante que também está no debate agora.
E qual que é o ponto de vocês da Abrasca em relação a esse PL? Acho que o ponto importante é que eu acho que os Estados Unidos é muito parecido com o Brasil e tem coisas lá que a gente deve copiar, outras não. Uma das piores ameaças que a gente pode imaginar é o que existe lá que chama-se class action. Sim. Que são aquelas ações coletivas que acabam sendo multibilionárias, né, grandes ações, e elas, mesmo nos Estados Unidos, têm efeitos muito negativos. Porque, na verdade, raras vezes elas chegam a julgamento, quase sempre se busca acordos, mas ela tem um efeito sobre o investimento e a previsibilidade das companhias que é muito relevante. Então, há evidências empíricas, acadêmicas, dizendo a existência das class actions faz com que as empresas invistam menos, porque elas têm que ter mais dinheiro em caixa para enfrentar esse tipo de ameaça. Tão grande ela é. Então, a importação desse tipo de mecanismo para o Brasil me parece o equivalente a importar gafanhotos e soltá-los no Mato Grosso do Sul. Então, isso me parece uma péssima ideia. Acho que é preciso construir um mecanismo em que, claro, tudo que comete crimes ou fraudes, né, tem que ser punido, e punido para, inclusive, os demais perceberem que esse tipo de comportamento não deve acontecer, mas eu sou realmente contra importar gafanhotos para soltar no Mato Grosso do Sul. E no projeto de lei, isso está ali de alguma forma para essa discussão está lá. Para alterar esse cenário de hoje? Ele não é, a proposta vem do Executivo, não é esta a proposta do Executivo, mas há especialmente uma indústria aí de intermediários, advogados, contadores, que se beneficiariam. Eu acho que tem muita gente querendo, assim, parou a indústria de ações trabalhistas, diminuiu. Acho que agora eles querem criar uma outra indústria de ações societárias. Então, acho particularmente ruim. Esse é um debate. O Ministério quer criar um instrumento intermediário. Nós dissemos, não quero nada parecido com uma class action no Brasil. Ela é ruim lá, será pior aqui. Então, esse é um debate muito importante que está acontecendo esta semana no Congresso. No Congresso. E em relação ao PL do licenciamento ambiental, há um debate ali sobre as regras, né, principalmente enfim, que entra um pouco na área da mineração, mas que também entra em outros setores. Só atinge todos os setores. Isso, mas eu digo assim, da mineração, enfim, a gente tem grandes companhias que estão preocupadas em como, né, respeitar as regras, mas poder ampliar as áreas de atuação. Para a Abrasca, qual o cenário hoje do PL, de como ele saiu do Senado e como ele está na Câmara agora, onde vocês querem atuar nele? O PL tem várias ações importantes, realmente importantes. Por exemplo, a licença por adesão para pequenas empresas, restrições sobre como pode ser usada a compensação, absurdos, né? Sim. De uso absurdo dos recursos de compensação, há atrasos inacreditáveis, né, muito além de qualquer outra região do mundo. Projetos grandes de infraestrutura são sempre difíceis, requerem estudos, mas nossos prazos são absolutamente fora do mundo. Então ele é um projeto relevante, ele merece ser aprovado, inclusive porque hoje nós não temos uma lei de licenciamento. Eventualmente um ponto ou outro pode ser alterado, mas é necessário que a gente tenha uma regra, e essa discussão tem 20 anos. Aquele texto já foi visto, revisto, rediscutido, todo mundo conhece aquilo, não há nenhuma surpresa. O que não pode acontecer, a gente está na situação hoje que sequer termos uma lei sobre isso. O Congresso não falou sobre isso, e ele me parece estar pronto para falar. Mas a forma como saiu do Senado, vocês apoiam? Ela é razoável. Ela é razoável. E na questão da compensação, tem essa discussão também que se misturou com a da MP e do IOF. Acaba que tudo se misturou. Tá tudo meio junto. Mas vocês apoiam a medida que o governo está defendendo para mudar essas regras da compensação? Veja, a regra da compensação, a atividade humana tem efeitos ecológicos, né? A grande questão é claro, o licenciamento ambiental deve identificar e criar medidas para compensar, para atenuar e compensar. Sim. Mas isso precisa estar relacionado ao dano que está sendo causado, aos efeitos eventuais negativos. Deve-se reconhecer os positivos também, mas ela deve estar restrita aos efeitos negativos que eventualmente sejam identificados. Não pode ser, vamos criar um estádio de futebol. Não pode ser, vamos colocar shows na praça.
Senão, está errado, né? Você está colocando peso sobre o empreendimento. Todos os empreendimentos têm efeito. A vida humana tem efeito sobre o planeta. E isso precisa ser reconhecido, e a gente precisa compensar e mitigar efeitos, mas não usar esses recursos para evento completamente longe da realidade daquela intervenção, daquele investimento. Do que foi proposto inicialmente. E o que está lá é isso. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, agradeço a Pablo Cesário, presidente executivo da Abrasca, a Associação Brasileira das Companhias Abertas. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mariana, sou um leitor e fico muito feliz de estar aqui. Que bom. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 no YouTube, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima.